Oi, meu nome é Arielle Rodrigues e hoje eu vou apresentar para vocês 4 artigos sobre revisão sistemática da literatura. Tá bom? Um artigo explicando todo o protocolo, como é a revisão sistemática da literatura, e os outros 3 que são exemplos de outros autores de estudos sobre revisão sistemática. Então fica aí que é bastante interessante. Então, pessoal, este é o primeiro artigo que eu vou apresentar neste vídeo. O nome dele é Principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análises. A recomendação Prisma. Esse artigo, ele foi traduzido, tá, para o nosso idioma português. Aí aqui está o nome dos autores direitinho, aonde que está disponível e quem fez a tradução, que aí pode pegar as referências. Descendo mais aqui, só para entender, esse primeiro artigo, ele vai explicar o que é revisão sistemática, como ela surgiu, por quê, vai explicar que aí surgiu a questão do quórum, aí o quórum passou para a questão da prisma, então ele conta a história da revisão sistemática. Eu vou apresentar ele de uma forma bem rápida, e oriento que vocês possam depois fazer a leitura, tá bom? Na introdução, ele já apresenta falando: as revisões sistemáticas e meta-análises se tornaram extremamente importantes na assistência à saúde. Então, o que acontece? A revisão sistemática ela surgiu na área da saúde, ela é extremamente importante e ela é muito usual. Há outras áreas, como a área de ciências sociais aplicadas, entre outras áreas, estão agora utilizando esse tipo de revisão de literatura. Mas aqui o texto ele já explica de onde é que ela surgiu, a importância dela. Descendo mais um pouquinho aqui, ó, ele vai falar sobre vários estudos anteriores que avaliaram a qualidade das revisões sistemáticas, vai contextualizar todo o cenário, tá bom? Aí vai falar aqui, ó, que surgiu então em 1996 para tratar. Aí ele vai falar que surgiu uma recomendação chamada quórum, que é a qualidade dos relatos de meta-análise. Aí vai falando que neste artigo passa a ser, né, novas diretrizes que foram renomeadas do quórum, passou para o prisma, que seriam os principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análise. Tá bom? Essa introdução, ela apresenta essa contextualização. Aí, seguindo aqui, vem a terminologia, aí vai falando para descrever revisão sistemática ou meta-análise, aí explica de novo. Foram adotadas e são utilizadas pela colaboração de Corahane, acho que é Corahane que fala, então, aqui, ó, uma revisão sistemática é uma revisão de uma pergunta formulada de forma clara que utiliza métodos sistemáticos explícitos para identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes e coletar e analisar dados desses estudos que são incluídos na revisão. Aí os métodos estatísticos, ou seja, a meta-análise, elas podem ou não ser usadas, né, para analisar e resumir os resultados dos estudos incluídos. Então, a meta-análise se refere ao uso de técnicas estatísticas em uma revisão sistemática para integrar os resultados dos estudos incluídos. Tá bom? Isso aí é o que o texto vai explicar, ele vai falar sobre o desenvolvimento, a participação, as questões conceituais na evolução do quórum para o prisma. Aí ele vai explicar também a recomendação prisma, explica a tabela com o checklist de 27 itens. Ele vai trazer toda a contextualização explicando o que seria. Esse aqui é o prisma. Aqui essa figura 1, ó, é o fluxo das informações, né, da informação com as diferentes fases de uma revisão sistemática, que é a fase da identificação, da seleção, da elegibilidade, e descer mais um pouquinho aqui, a fase da inclusão. Aqui é só uma apresentação do artigo base, né, de referência,
sobre a revisão sistemática que eu utilizo. Aí fala do Quórum Prisma, o endosso, o documento da explicação da elaboração do Prisma. Aí é um documento aqui que fala, né, as mudanças mais relevantes do checklist do Quórum para o checklist do Prisma. E vai descendo, aí vem a discussão sobre este assunto. Vem o material suplementar, né, que está disponível aqui. Vocês podem depois acessar, que é o Prisma, a estrutura do Prisma, é o checklist também. Aí vem o reconhecimento, né, como foi reconhecido, e as referências, tá bom? Esse primeiro artigo é só para mostrar mesmo esse artigo base de referência que explica o que é uma revisão sistemática, tá bom? Então agora a gente vai passar para um segundo artigo. Esse segundo artigo, ele é um artigo publicado numa revista da Espanha. Ele é da minha autoria, junto com o professor José André e junto com o professor Erlander. Os dois são os meus orientadores no meu programa de pós-graduação. Então, olha, o que vocês precisam observar é que um artigo de revisão sistemática, ele segue com os protocolos que estão escritos lá naquele primeiro artigo que eu mostrei. Então, aqui, ó, desenvolvimento estimulado por empreendedorismo em incubadoras de empresa. Uma revisão sistemática. A primeira coisa, um artigo de revisão sistemática precisa, no seu título, informar que ele é uma revisão sistemática, tá bom? Isso é a primeira parte da estrutura desse artigo que eu gostaria de mostrar para vocês. Aí o layout, ele vai mudar de acordo com o que cada revista apresenta. Aqui a parte do resumo, tem um resumo. O resumo você tem que verificar com o periódico que você for fazer a submissão. A questão de a quantidade de caracteres, a estrutura, que aí isso aí vai variar um pouquinho. Aí vem uma palavra-chave, só que aquele resumo estava em espanhol. Agora em inglês, que é o abstract, as palavras-chave. Nesse artigo ele aparece aqui quando ele foi recebido, aceitado, o DOI dele, a descrição. Outros costumam aparecer essa informação no rodapé ou no cabeçalho, então vai depender de cada periódico, a estrutura do design, né? A parte visual do artigo, né? Os outros dois, a gente vai poder observar melhor isso. Então, descendo aqui, ó, a introdução. Primeiro tópico 1. Você vai trazer uma introdução contextualizando o estudo bibliográfico, a importância do estudo bibliográfico é o que eu coloco aqui, ó. O estudo bibliográfico tem sido utilizado por diversos autores, aí eu coloco a diferença, aí eu sinalizo o quê? Que é os principais itens para relatar revisão sistemática e meta-análise, que é o prisma. Então, você vai contextualizar, você vai iniciar, vai introduzir o assunto que você deseja e vai trazer a importância desse assunto para a revisão sistemática. Aqui eu trago também vários autores aqui, autores recentes, é importante que tragam autores mais recentes possível, explicando sobre a revisão sistemática e a importância do seu assunto. E aqui, ó, as revisões sistemáticas estruturadas têm funcionado como alternativas que auxiliam na condução de pesquisas que melhor clarifiquem assuntos que ainda apresentem lacunas na ciência a serem exploradas. Então, diante dessas possibilidades, o que esse estudo, né, ele vai o quê? Vai estabelecer um objetivo de identificar na literatura científica publicada, né, o desenvolvimento estimulado por empreendedorismo em incubadoras de empresa, denominada DEI. Então, essa é a proposta que eu apresento no final da minha introdução. Trago mais alguns assuntos importantes, a estrutura basicamente de uma introdução de um artigo, que você inicia contextualizando, colocando a importância do seu estudo, a importância da revisão sistemática, você apresenta a problemática, os objetivos, e depois você finaliza com o último tópico, um último parágrafo, falando da estrutura que você pretende apresentar neste artigo, tá bom? Que aqui, ó, além desta introdução que estabelece os eixos para a fundamentação teórica, esse artigo também ele pretende trazer uma seção de método para explicar o procedimento da investigação. Então, esse último parágrafo ele é sempre interessante para você apresentar a estrutura do artigo. Aí, o segundo tópico é o que? Método. Aí, aqui eu deixo bem claro qual método que eu vou utilizar, que é um método que teve, né, mudança do quórum para o prisma, é o prisma que eu vou utilizar, e ele
ele tem a intenção de relatar o quê? O DEI, o desenvolvimento estimulado por empreendedorismo e incubadoras de empresa. Descendo mais aqui, aí continua o texto explicando a importância e baseando daquele primeiro artigo que eu apresentei, eu falo, ó, consiste num checklist de 27 itens, de 4 etapas, com o objetivo de ajudar os autores a relatar da melhor forma possível. Aí descendo aqui, então, eu começo os subtópicos dentro do tópico de método, né? Primeiro que a pergunta orientadora, que vai te trazer o norte para as pesquisas na base, tá bom? Eu estou apresentando a estrutura, não vou explicar detalhadamente, porque no outro vídeo que eu explico o que é revisão sistemática, eu já abordo isso aí. Aí, ó, um subtópico da segunda etapa. As bases de dados investigadas. O terceiro, os critérios de inclusão e exclusão. O quarto, verificação da qualidade e produção elegíveis. O quinto, análise das produções inclusas. A sexta etapa, o prisma e as metas análises. E vai descendo. Aí o tópico 3 ele vai apresentar os resultados daquela metodologia do tópico 2, que foi naquelas 6 etapas. Aí vem os resultados. Aí é aqui eu formulei essa tabela. Ela não ficou muito bem enquadrada neste artigo, questão de formatação, mas eu também deixo ela disponível no material. Aí vem mais para baixo, vem um prisma, que é aquele fluxograma que apresenta quantos foram identificados, quantos eu encontrei como duplicado, e vem toda aquela estrutura. Depois ele vai apresentando um quadro dos artigos que foram inclusos. Esse quadro ele é até um quadro extenso, né? Assim, esse artigo ele apresentou dessa forma, mas vocês vão observar nos 2 artigos que eu ainda vou apresentar, que cada autor ele apresenta de uma forma diferente. Então, é a questão do autor verificar qual a melhor forma de layout. Eu apresento aqui, ó, uma base de dados pesquisados em relação onde é que foi, né? 52% foi na Web of Science, 20% foi na Scopus e 28% na Cielo, dos artigos que foram inclusos na análise. Aí vou explicando direitinho. Trago mais um quadro importante, onde é que foram publicados, a quantidade. Então, aqui, ó, a tabela dos autores, os jornais, né, os periódicos e as citações, quantas vezes foi citado. Aí, descendo mais um pouquinho aqui, eu apresento aqui, deixa eu subir aqui. Aqui eu apresento também o mínimo, o máximo, a média, o desvio padrão. Se observar este artigo, este meu artigo, a meta-análise dele, basicamente, é essa parte estatística, que é essa parte mínima de estatística. Ela não apresenta gráficos mais elaborados, nenhuma análise mais profunda estatisticamente. Por isso que eu falei, cada revisão ela vai mudar um pouco o seu perfil de acordo com a proposta do autor, mas ela tem que seguir aqueles protocolos apresentados no primeiro artigo e que eu mostrei que neste meu artigo que ele está apresentando. Aí eu começo aqui a discussão, o quarto tópico, que aí é apresentando o que os autores falam, de convergência, de divergência, o que pode ser identificado. Na conclusão, eu trago aqui o que eu consegui observar, que possa ser uma lacuna na literatura, que possa complementar. Eu faço a minha conclusão aqui, deixando sugestão de estudo futuro e as referências bibliográficas, que aqui, se eu não me engano, isso aqui acho que foi no formato APA desta revista. Aí tem que ver se é a BNT, a APA, qual é a forma. Tá bom? Esse é um modelo de um artigo científico de revisão sistemática. Agora vamos para um terceiro artigo, né, deste vídeo, sendo que é o segundo modelo de revisão sistemática. Olha só, esse aqui, ó, revisão sistemática da literatura sobre intervenções anti-bullying em escolas. Vê que o layout já é totalmente diferente, porque é o que eu falei. Vai de periódico para periódico, jornal para jornal, né? Revista para revista. Mas o título ele fala que é uma revisão sistemática da literatura, isso precisa.
Está escrito lá no protocolo do primeiro artigo que eu mencionei. Aqui está o DOI direitinho. São esses os autores, deixa eu baixar aqui, que escreveram este estudo, tá bom? Então, ele vai trazer o quê? Novamente, a questão do resumo, né? O abstract e o resumo dele, ó, o layout é totalmente diferente. O resumo costuma ser estruturado da mesma forma, você só tem que se atentar às regras do periódico, do jornal, questão de caractere. Aí aqui, essa nota aqui na lateral é informando a filiação dos autores deste estudo, descendo aqui. Aí vem aqui, ó, introdução. Começa com a introdução, ele vai falar o quê? Sobre o anti-bullying, sobre o bullying, perdão. Ele vai contextualizar o bullying, vai trazer a importância do bullying e depois ele vai apresentar, ó, que é necessário evidenciar intervenções mais eficazes. Aí ele vai trazer um contexto da proposta dele. Nesse aqui, ele é um pouquinho diferente que lá no meu eu trago falando, na introdução eu também já faço uma contextualização da revisão sistemática. Isso aí vai de autor para autor e também critérios da revista que for aceitar este estudo, tá bom? Mas aqui na introdução ele chega a falar sobre a revisão, que ele vai fazer uma revisão sistemática, mas ele termina um pouquinho diferente, tá vendo? Ele não apresenta o último parágrafo apresentando a estrutura do artigo. Eu oriento que o último parágrafo ele apresente a estrutura do artigo, né? Que fica de uma forma mais organizada e diversas revistas costumam exigir isso dessa forma. Aí ele parte para o método. Ele vai falar o tipo de estudo, que é uma revisão, a sistemática da literatura pautada em elaboração de uma questão de pesquisa orientadora, variedade de fontes de localização de estudo, definição de critérios de inclusão e exclusão e avaliação da qualidade metodológica das produções recuperadas. Eram aqueles subtópicos que eu apresentei lá no outro, primeira etapa, segunda etapa, aqui ó, base de dados consultada. Ele vai falar quais são as bases, depois vai falar qual foi o critério que ele utilizou para incluir ou para excluir os artigos, né, que ele selecionou. Aí aqui, deixa eu descer mais um pouquinho. Ele vai falar sobre o procedimento, qual foi o procedimento que ele fez para fazer a revisão, explicando direitinho. Agora tem que voltar, porque isso aqui é de colunas. Aí depois ele vai apresentar o quê? O resultado. O resultado dessa revisão. O levantamento bibliográfico localizou 901. Então, ele vai trazer os resultados. Aí aqui ele apresenta o prisma, um fluxograma com as informações de identificação, inclusão, seleção. Aí vem. Ele vai continuar trazendo os resultados aqui. Ele fez uma análise de frequência e porcentagem das características do estudo em relação ao ano, ao país, ao idioma, verificando que ele já fez uma análise um pouco diferente e voltada mais estatisticamente. Ó, intervenções multidimensionais de toda a escola. Ele já vai trazendo, ó, ele trouxe aqui a questão de pesquisa, seleção, a variável de confusão, a avaliação, ele já vai trazendo mais dados estatísticos de acordo com a proposta dele, a característica do estudo selecionado, o sujeito que ele identificou dentro dos artigos, a idade era entre 7 e 9, 7 e 16, a frequência, a porcentagem. É um estudo anti-bullying, isso aqui, né? Intervenções curriculares, aí vem intervenção envolvendo treinamentos, competências de intervenções. Ó, aí ele parte o quê? Tudo isso antes era o quê? Aí ele estava apresentando os resultados de forma estatística que ele encontrou dentro dos artigos. Agora ele vem para uma base de discussão. A discussão dos autores e ele vai apresentar o que fala de divergente, de convergente, de todos os artigos que foram inclusos no estudo. Aí essa discussão dele. Aí ele passa por umas considerações finais, trazendo a consideração dos autores que escreveram esse artigo e trazendo também contribuições para toda a sociedade. Depois disso, ele coloca também, neste artigo teve colaboração, eles colocam alguns colaboradores e passa para as referências
Essa referência, não sei qual é a formatação. Acredito que, acho que é formatação APA também. Mas aí vem para as referências. Lembrando que nas referências, você também tem que colocar as referências dos artigos inclusos. Não só a referência dos artigos da introdução, mas também os artigos que foram inclusos na revisão sistemática que você utilizou para os resultados e discussão. Aí aqui o artigo ele foi apresentado em 2015, aprovado em 2016, a versão final, aí vem tudo direitinho. Mas se observar a estrutura dele, ela é parecida com a outra que eu mostrei. Agora, o terceiro artigo de exemplo de uma revisão sistemática da literatura. Esse aqui, ó. Esse ele até aparece com marcadores aqui, mas eu vou fechar para a imagem ficar melhor. Esse aqui, da Revista Brasileira de Reumatologia, ou seja, da área da saúde, que é de onde é que surgiu a revisão sistemática. Ó, é um artigo de revisão, ele já assinala que é um artigo de revisão, já colocou na seção como artigo de revisão, e ele vai falar o quê? Ó, prevalência de lombalgia na população idosa brasileira. Então, é o quê? É uma revisão sistemática com meta-análise. O texto já está falando. Aqui são os autores. Essas letrinhas pequenininhas aqui é referência à filiação dos programas do instituto que são vinculados. Aí vamos descer mais aqui. Aí vamos descer mais aqui. Aqui, ó, o histórico, tá vendo? O layout ele é diferente daquele que eu apresentei, que até foi da minha autoria, junto com os professores, do anterior e desse aqui, ó. O layout vai depender de cada periódico e revista. Aqui, ó, informação sobre o artigo. Aí vem um histórico direitinho, as palavras-chave estão aqui. O resumo. O resumo. Olha como é que o resumo ele apresenta diferente, porque esse aqui é de acordo com as regras de submissão desta revista. Ó. Ele apresenta dentro do resumo. Você tem que apresentar uma breve introdução, você tem que apresentar o objetivo, o método, o resultado, tá vendo? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. E a conclusão do seu estudo. Ele já apresenta assim separadinho toda a estrutura do resumo. Mas um resumo, ele basicamente ele tem essa estrutura. Você tem que fazer em uma, duas linhas, em uma e duas frases, você tem que fazer uma introdução, apresentar qual é o objetivo do seu estudo, o método que você utilizou, os resultados e a conclusão. Resumo é resumir todas as partes mesmo, né? Até ficou redundante resumo, resumir. Mas olha como é que ele apresenta de uma forma diferente. Aí aqui vem direitinho. Acho que eu passei muito aqui, deixa eu subir um pouquinho. Ó, aqui, ó, nota de rodapé falando um e-mail do autor e algumas referências a um artigo que ele é aberto sobre licença. Aí tem alguma informação. A gente passa para a segunda parte, aqui, ó, abstract dele, que é o em inglês, né, o resumo em inglês. E agora ele parte aqui para a introdução, igual o outro. A lombalgia atualmente é uma das questões de saúde pública. Ele vai que contextualizar, falar sobre o assunto que ele vai propor de revisão sistemática, tá bom? E deixa eu voltar aqui um pouquinho. O ruim que eu utilizo, aqui, fica melhor assim. Acabou, a introdução dele foi bem curta, você viu? É uma introdução bem direta, diferente do anterior, que tem uma introdução um pouco maior, e vão falar que o primeiro foi uma introdução mediana. Aí agora ele vai falar o método que ele vai utilizar, ele explica ó, o método, ó, tá? Korahani, acho que é Korahani que fala, se eu estiver falando errado, me perdoe, mas acho que é Korahani, que é o método da revisão sistemática da meta-análise. Aí ele vai falar aqui, ó. Ele vai fazer. Primeiro, você vai o quê? Os critérios. Ai, deixa eu voltar aqui, ó. Tem que voltar. Ele vai fazer aqui, ó. Critério de inclusão e exclusão. É aquele primeiro subtópico, né? Que ele vai apresentar do, do estudo. Aí o próximo subtópico ele vem. É porque aqui é por coluna, né? Então tem que descer um pouco, ó. Estratégia de busca. Qual foi a estratégia? Esse aqui utilizou as bases de dados SciELO,
da Medline e de outros aqui, sem restrição de idioma. Então, você tem que informar a estratégia. Seleção de estudo. Qual foi a seleção que você utilizou? A extração dos dados, como você extraiu, ó, foram 2 revisores independentes que extraíram os dados relevantes de tópico. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, para ver outro. Ó, análise estatística, como foi feita a análise estatística antes aqui, a avaliação de risco de viés, que é aquela questão que você coloca 2 revisores independentes para não ter tendência a um tipo, você ter uma revisão sistemática tirando esse risco de viés, tender para uma só direção, você conseguir ver de uma forma geral e analisar. E vamos descendo aqui. Aí ele apresenta o prisma. Tá vendo que o prisma ele é um pouquinho diferente. É um fluxograma, mas ele apresenta um pouquinho diferente. Mas ele vai falar, identificou. Ele vai ter aquelas partes necessárias que são orientadas lá no primeiro artigo, que é a identificação, quais são os elegíveis, quais foram os inclusos, o artigo incluso. Muda um pouco, mas você tem que tentar seguir a estrutura do que é apresentado de fluxograma original, tá bom? Isso aqui vai de autor para autor, ele fez dessa forma e a revista aceitou. Não quer dizer que esteja errado. Porém, o mais adequado é você fazer de acordo com a sua base, que é aquele primeiro artigo que eu mostrei. Aí ele vai apresentar os resultados. Observa que esse aqui ele já apresenta também vários resultados é, é, de forma mais estatística também, porque ele é mais voltado para a área da saúde e as pessoas na área da saúde já têm um costume maior de fazer revisão sistemática da literatura. Uma coisa interessante desse artigo aqui é que ele tem esses numerozinhos aqui que são as referências. Se você clicar, por exemplo, 12, ele vai lá, ó, 12, quem é o artigo número 12? Eu acho isso aqui muito legal. Pudesse todas as revistas fossem assim, acho que ia ser bem interessante. E não fica tão poluído. Deixa eu subir agora aqui. A minha dificuldade para não estar utilizando o Scroll. Mas eu tinha que mostrar aqui, ó. Não fica tão poluído para ficar colocando o nome dos autores, né? Se você tem interesse, você clica no número e vai. Assim também como outras informações. Ele vai trazer os resultados, as características dos estudos incluídos. Ó, encontraram 293 títulos, 75 em potencial. Ele vai explicar, ele vai falar da qualidade, a qualidade de cada um. Ele vai trazer aqui a correlação de interclasse, intraclasse. Ele vai trazer aqui, ó, um quadro. Ele apresenta o quadro que ele fez do estudo, ó, de Almeida. Aí o 22, clicava lá na referência dele. Aí esse também, 23, 24, ele vai trazer e vai colocar aqui, ó, o desenho, o local de ambiente, a participação. Lembra que isso aqui é sobre prevalência de lombalgia, né? Não é muito minha área, então não posso explicar muito sobre o estudo, só estou mostrando a estrutura. Ele apresenta um quadro diferente. Lembra aquele primeiro, que é até da minha autoria, quadro como é que ficou extenso? Esse aqui ficou muito mais interessante. Então, você pode observar, ó, continuação aqui. Você pode observar outros artigos para você ter uma ideia de fazer um quadro que seja mais atrativo. Ó. Aí ele apresenta uma segunda tabela, eu falei quadro, é tabela. É a qualidade metodológica do estudo, aí ele vai fazendo a qualidade de 1 a 10, ele vai colocando, seria o quê? A amostra foi representativa da população-alvo? Sim. O 2 seria o quê? Os participantes do estudo foram recrutados de modo adequado? Tá vendo como é que ele fez levantou os resultados de forma diferente dos demais? Aí ele vai trazer, ó, também efeitos aleatórios, ó, tá vendo? Aí ele tá trazendo o que? A meta-análise, ó. Gráfico de funil, ele apresenta a meta-análise de uma forma diferente. Aí parte para discussão do que os autores falam de convergente, divergente, que você pode identificar, tá vendo? Aí, depois que ele faz essa discussão entre os autores, ele faz a conclusão do estudo dele, coloca que esse aqui costuma ser regra de submissão da revista, né? É conflito de interesse. Os autores declaram que não
tem conflito de interesse. A gente costuma sinalizar isso ou assinar algum documento quando faz a submissão. Algumas revistas não mencionam isso aqui, outras mencionam. É que, como é um artigo com vários autores, eles têm que declarar que não tem conflito de interesse entre eles, tá bom? Mas isso aqui é regra da revista. Ele ainda traz aqui o apêndice, né? A estratégia de busca, como foi, ó, as palavras que ele foram utilizadas, aí já é questão do formato do artigo mesmo, ó. Ó, como ele foi, na Cielo, como ele fez a pesquisa, tá bom? Aí ele não apresentou no corpo do texto igual os outros, ele traz num apêndice. O material também, ó, para consultar o material da versão eletrônica, ele deixa até um caminho aqui também e apresenta as referências aqui, ó, que é essa formatação, acho que também é APA, tá bom? E nas referências, novamente, ele também traz todas as referências dos artigos inclusos no estudo. Então, a ideia deste vídeo ficou um pouco longa, mas é extremamente importante, porque quando você começa a fazer uma revisão sistemática, você fica meio perdido. Então, assim, o primeiro artigo, voltando aqui, esse primeiro artigo ele vai falar o que é, a história, a recomendação Prisma, os protocolos e tudo direitinho. Os demais artigos que eu apresentei são modelos de autores, né, que fizeram a revisão sistemática. Então, a estrutura básica é, no título tem que falar que a revisão, ó, deixa eu voltar todos aqui, ó, no título. Tem que falar que é uma revisão sistemática, ó, esse aqui fala, ó, esse aqui fala, a revisão sistemática, esse aqui fala, deixa eu voltar aqui, ó, esse aqui também fala, esse aqui também fala que é revisão sistemática, e todos eles têm o resumo de acordo com a estrutura que a revista solicita. Eles partem que para introdução, lembrando de novo. Depois da introdução, ele vai direto para o método e dentro do método você vai explicar etapa por etapa, o passo a passo que você vai fazer. Esse artigo ele separou por etapa, o outro já fez um pouco corrido, o outro ele só sinalizou e jogou no apêndice, mas você tem que o quê? Sistematizar qual foi a sua estratégia para você fazer essa revisão. Esse é o objetivo. Depois disso, aí você vai trazer o que? Os resultados, é o tópico dos resultados, que aí você apresenta os resultados e também apresenta a meta-análise, mais profunda ou não, que nem neste aqui foi bem superficial a parte da meta-análise, mas vocês puderam observar que nos outros tiveram mais profundidade a questão da meta-análise e cada um vai apresentar um quadro da forma que o autor julgar melhor. Aí o próximo tópico é a discussão. Aqui você vai trazer a conversa, né? A divergência, a convergência entre os estudos e citando sempre os autores, não podem esquecer. E depois da discussão você vai para o último tópico, que alguns autores colocam como conclusão e outros como consideração final e as referências. Então, destacando que era a dúvida que é uma dúvida de muitas pessoas, e era a minha no começo também, um estudo de revisão sistemática, ele não tem referencial teórico, não tem fundamentação teórica, tá bom? É resumo, introdução, o método, resultados, a discussão, a conclusão ou considerações finais e as referências. Bom, espero que vocês tenham entendido e eu vou deixar esse material disponível. Eu, eu vou deixar o link. O link vai aparecer aí e vou deixar o link também na descrição do vídeo para que vocês possam baixar esse artigo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, já aquela coisinha de like, se inscrever, fiquem à vontade. Se tem alguma dúvida sobre esse assunto, pode entrar em contato nos comentários, através das minhas redes sociais, por e-mail, também no site oficial ariellerodrigues.com. Fiquem à vontade, tá bom? Eu sei que é um tema bastante interessante, ele vai agregar bastante na carreira acadêmica de vocês. E precisando é só entrar em contato comigo, tá bom? Então, beijo, até os próximos vídeos e tchau!